pelo testador e não um percentual ou um coletivo, um terço, um quinto dos bens de herança. O legatário sucede àquele bem específico e não mais. Portanto, na sucessão a título singular, o legatário não responde pelas dívidas do morto com o seu legado. Quem paga é o herdeiro. Quem paga é o herdeiro. Então vamos agora falar da forma como o Código divide o estudo dos legados. O Código fala em disposições gerais, depois efeitos dos legados e seu pagamento, efeito dos legados e o seu pagamento, e depois caducidade dos legados. E depois caducidade dos legados. A doutrina chama o testador também de legante. Legatário é aquele que recebe o bem. E legante, ou testador, é aquele que faz a deixa testamentária. Vamos estudar, então, as diversas modalidades de legados tratadas pelo Código Civil. Uma a uma, vocês vão ver que isso aqui é gostoso, porque é uma revisão da teoria geral das obrigações. Tem legado que vai lembrar tudo de obrigações. Legado alternativo, legado de dar coisa incerta, legado de título de crédito, então dá para a gente fazer uma grande revisão das obrigações. Primeira pergunta: é possível eu legar coisa alheia? Deixo a doutora Alessandra a mochila do colega, como o senhor chama? João, né? João Lucas, do João Lucas. Posso fazer isso? É possível legado de coisa alheia? Sim ou não? Bom, se fosse não daria aula, né? Então vamos lá, primeiro, legado de coisa alheia. É possível. É possível. Por quê? Porque o bem pode não pertencer ao testador no momento em que fez o testamento, mas ser por ele adquirido antes da morte. E, portanto, o legado é de bem alheio, se alheio for o bem, quando do ato de testar. Isso não quer dizer que eu não possa ter comprado, ganho, etc. Portanto, em 3 situações, o legado de coisa alheia produzirá efeitos. Primeiro, se o bem não pertencia ao testador no momento em que testou, mas lhe pertencer no momento da sucessão. É o velho caso. Eu pretendo comprar aquele apartamento. Hoje não é meu, é da empresa construtora. Mas eu deixo o apartamento no prédio tal, rua tal, número tal. Quando eu morro, comprei, o legado produz efeitos, apesar de ser de coisa alheia quando eu testei. O segundo exemplo, ele é muito interessante para planejamento sucessório. É o chamado sublegado, sem fim, sem nada, tudo junto. Ou seja, o testador determina que o herdeiro entregue bem que lhe pertence a terceiro. Eu digo assim: o senhor tem interesse na minha biblioteca? Você fala: tenho muito, Simão. Legado: lego a minha biblioteca para o Dr. Lucas, que deverá pegar o seu carro e doar para Joana. Lucas tem um carro que é dele, e obviamente que ele não é obrigado a doar nenhum carro que é dele para Joana, porque Simão mandou. O sublegado produz efeitos quando você o cumpre. Se não cumprir, o legado caduca. Então eu digo: deixo a minha biblioteca ao meu sobrinho João, desde que ele entregue a casa em que mora para o orfanato de crianças carentes. Claro que ninguém é obrigado a entregar a casa que mora para o orfanato. Ele diga não, não aceita, cai o legado. Aceita, o legado se aperfeiçoa.
é uma forma de estimular pessoas a transferirem bem seus para terceiros. Você diz, mas Simão, isso é comum? Eu orientei o cliente uma vez a fazer isso. Eu já contei para vocês. Era um caso em que ele tinha um sítio, metade dele, metade da mulher, pelo regime de bens, em que ele gostaria que o caseiro do sítio ficasse com aquele sítio. Porque é um caseiro antigo, trabalhou lá muitos anos. Ele tinha patrimônio vasto, aquilo não era o único bem. Ele podia testar o sítio para o caseiro? Claro que podia. Porque ele fazia um legado de metade do sítio. Só que ele não pode legar a parte da mulher dele. A mulher dele tem que fazer o testamento. E quem disse que ela queria fazer o testamento? Então ele disse assim, bom, doutor Simão, se eu deixar no meu testamento meio sítio para o caseiro, como é que eu faço para minha mulher deixar outra metade? Eu falei, você não pode fazer. Obrigar, ninguém obriga. Ah, mas tem uma forma? Tem. Você pega uma coisa que ela gosta muito, ou uma quantia de dinheiro importante, da disponível, e deixa para ela, desde que ela faça o sublegado, que ela doe para o caseiro a metade do sítio. Repito, ninguém é obrigado a doar bem próprio para receber herança. Mas se eu não dou, se eu não entrego, eu perco o legado. O legado é ineficaz. Isso é um estímulo para o cumprimento. Portanto, é possível legado sobre bem alheio. Letra A, letra B. Terceira hipótese. Essa aqui é muito bonitinha. Se eu disser, agora obrigações na veia, terceira hipótese. Deixo 200 cabeças de boi à minha sobrinha Alessandra e toda a minha herança ao meu sobrinho Lucas. O Lucas, quando eu morro, olha meu patrimônio, eu tenho 0 bois. 0. O legado de dar cabeça de bois é um legado de coisa incerta. Cuidado com isso. Eu não disse deixo 200 cabeças de bois do meu rebanho. Eu disse deixo a minha herança para Lucas e o legado para Alessandra 200 cabeças de boi. O que vai acontecer no caso concreto? Lucas, com o dinheiro da herança, compra 200 bois e entrega para Alessandra. Por quê? É diferente de dizer, doutora, deixo a vaca mimosa, porque a vaca mimosa é a coisa certa. Se a vaca mimosa morreu, ele não vai entregar a carcaça da mimosa. Deixou o cavalo trovão. Se o cavalo trovão foi vendido, o legado caduca. Aqui ele deixou coisa incerta. Deixo todo o meu patrimônio a Lucas e para a Alessandra um terreno no condomínio Alphaville em 27. Um terreno. Não precisa ser meu. Ele vai lá e pode, apesar que o terreno não poderia ser genérico, quase genérico. O terreno pode dar confusão. Mas para bens fungíveis, eu deixo coisa que é alheia. Porque hoje eu não tenho 0 boi, tudo bem? E ele vai comprar 200 bois e entregar para a Alessandra. Isso também é possível. Caso o legado seja de coisa genérica, ainda que não exista tal coisa no patrimônio do testador. Olha que bonitinho. Se eu disser, deixo a minha herança ao meu sobrinho Lucas e 10 vacas do meu rebanho à minha sobrinha Alessandra, se por acaso o meu rebanho inteiro morreu, o legado caducou. Porque 10 vacas do rebanho é o que nós chamamos de obrigação quase genérica, em que o gênero é limitado. Se eu disser, deixo meu patrimônio para Lucas e 10 vacas Nelore de aproximadamente 1 ano para minha sobrinha Alessandra, ele compra 10 vacas. Eu não disse do meu rebanho, eu não disse do meu patrimônio. Está clara a diferença? É por isso que os senhores têm que tomar cuidado na redação do legado. Deixar a herança para Alessandra e um livro de minha autoria para o Lucas, a minha biblioteca pode ter 0 livros de minha autoria, mas tem na editora, vai lá e compra. Agora, se eu disser, deixo a herança para Alessandra e os livros de minha biblioteca para Lucas, mas vamos supor que antes de eu morrer, eu doei a biblioteca inteira para São Francisco. Caducou o legado. Porque aí o gênero é especificado, limitado. Entenderam isso? Entenderam a diferença da quase genérica para genérica? Por isso que o provérbio genus non perit é correto. Gêneros
Gêneros. Genus non perit é correto. Genus nunquam perit é incorreto. Porque o gênero pode ser limitado e perecer. As vacas do meu rebanho. Os livros da minha biblioteca. As sacas de café do meu armazém. É um gênero limitado. Pode falar. Se o caso das 200 cabeças de gado for maior do que o patrimônio deixado para o Lucas, para pegar para Alessandra. Os artigos são 1212, doutor, 1931. Nessa hipótese, o que vai acontecer então? Em 1915. Nessa hipótese, se o patrimônio for menor do que o legado, ele cumpre o legado e o herdeiro fica sem nada. Porque o herdeiro cumpre as obrigações e fica com o que restou. Eu esvaziei. É um testamento mal feito, né? Porque eu crio. Ele vai gastar para comprar tipo 100 vacas, vai falar, cadê as outras 100? Não tinha dinheiro. Ele não é obrigado a tirar do bolso dele. Mas não dá para ficar com mais nada. Ele ficou sem nada. É um legado mal feito, né? Que eu esgoto a herança no legado. Muito bem. A quem cabe a escolha? Que eu disse. Deixo a Alessandra 200 cabeças de boi, certo? Quem vai escolher os bois? O Lucas, que é o herdeiro, ou a Alessandra, que é legatária, tá certo? O código vai responder isto no seguinte: 1900... Não. 29, né? O que ele vai dizer no 29? Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. Por que o herdeiro tocará escolher? Porque o herdeiro é o devedor do pagamento do legado. O legatário é credor das 200 cabeças de boi. Então o herdeiro, que é devedor do legado, vocês sempre entenderam que é devedor com os bens da herança, não é devedor de dívida própria, não é do bolso dele. É devedor do legado com os bens da herança, ele escolhe as 200 cabeças de boi. Repito, que não precisam ser necessariamente do meu rebanho, pode ser 200 bois quaisquer. E paga. Qual que é o critério de escolha? Da medianidade. Tudo bem até aqui? Nem o pior, nem o melhor do gênero. São 200 vacas médias. Foi um dos dias que eu mais me irritei na minha existência jurídica, na turma dos senhores, de manhã, quando uma aluna perguntou como é que eu sei qual é a vaca média. Essa é uma pergunta muito interessante para um veterinário. Né? Porque para mim, qual é a vaca média? Eu pressuponho que a vaca média seja aquela que não é nem a pior, nem a melhor do gênero. Quanto pesa a vaca média? Não sei, porque eu não sou veterinário. Agora, se o cara que for fazer o testamento for um bom testador, ele vai dizer 200 vacas da raça tal, pesando mais ou menos tantos quilos, que tenham mais ou menos tantos anos, para deixar o legatário garantido da qualidade do legado. Se só disser 200 vacas, a lei dá o critério de escolha. O médio, medianidade, nem o melhor, nem o pior do gênero, certo? Agora, curiosamente, lá existe esse critério 1929, né? Isso. Agora, curiosamente, tem uma história que há muito tempo, foi a primeira pergunta que eu recebi em um curso preparatório quando eu dava aula. Foi em 2001. Eu fiquei atônito com a pergunta. Se o testador diz, legado de coisa incerta, Lucas entrega 200 vacas a Alessandra, é de Lucas a escolha pela medianidade. Só que se Lucas não for nomeado para escolher, e o testador disser, lego 200 vacas do meu rebanho para Alessandra, e Alessandra fará a escolha, a lei aqui é supletiva. Claro que o testador pode escolher que o legatário faça a escolha. E aí nós mudamos. Aí quem escolhe é o credor do legado, que é a legatária Alessandra, e não o herdeiro Lucas, devedor do legado. E daí vem a pergunta que eu demorei para convencer o Tartucci que não podia ser a resposta que ele queria que eu desse. Porque o Tartucci dizia assim, estou falando de 2001, tá? 20 anos, 23 anos, não é ontem, nem semana passada. Se você tem o critério da medianidade na escolha pelo devedor, herdeiro, o mesmo critério deveria ser aplicado ao legatário, credor, as vacas médias, nem as piores, nem as melhores do gênero.
E eu dizia, isso não pode ser assim. Estou falando lá em obrigações, que reflete agora aqui. Vou mostrar o artigo daqui a pouco. 1931, está escrito isso que eu vou dizer para vocês. Que não pode ser assim. Porque se eu dou a escolha, como a lei dá, ao devedor, que é uma expressão do favor debitores, evidentemente que o devedor tem a tendência de entregar o pior, que ele vai tirar do patrimônio que ele herdou. Ele não vai dar as melhores vacas do gênero. A tendência é das vacas menos valiosas. Agora, quando eu dou a escolha para o credor, que é o legatário, os senhores e senhoras concordam comigo que eu espero que o credor escolha livremente, sem nenhuma peia? Porque senão eu deixaria a escolha pelo devedor. Vamos dar um exemplo banal de quem vai a uma feira comprar laranjas. Foi essa pergunta que eu fiquei atônito quando eu dei essa aula no cursinho em 2001. Tudo bem que eu era bem mais novo. O aluno falou assim, professor, quando você vai numa feira livre escolher laranja, você é obrigado a escolher a coisa média? Eu, na hora, travei. Falei, porque eu não vejo gente na feira pegando as laranjas. E o vendedor falou assim, não pode levar, essa aí que você vai escolher as melhores. Vamos escolher as laranjas médias. Faz 3 pilhas. As laranjas ótimas, as laranjas podres e as médias. Daí ele falou assim, freguês, o senhor tem a pilha do meio. E se você quiser essa? Não, essa não. Você não pode escolher, porque afinal é o melhor do gênero. E por óbvio que se o credor tem a escolha, tanto na obrigação de dar coisa incerta, como aqui no legado, o legatário escolhe, quem deixa o credor escolher pressupõe que ele escolha o que ele quiser. O melhor, o pior ou o médio. O 1931 no Código diz expressamente o que, Laís? Se a opção foi deixada a um legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. E se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada a disposição da última parte do artigo 1920. Se não tiver vaca nenhuma, o herdeiro compra a vaca, porque vaca é bem fungível. A partir dessa ideia de que o credor pode escolher o melhor do gênero, é óbvio que o credor pode escolher também o pior do gênero. Mas por que você escolheu na feira laranjas podres? As pisadas, as amassadas? É porque eu quero tacar no meu vizinho. Laranja boa vai ser menos humilhante do que podre. Então, como credor, eu posso escolher o melhor, o médio ou o pior. Ah, mas Simão, eu sou o testador, eu não quero que o devedor, que o credor legatário escolha o melhor. Vai pôr no testamento. O critério de escolha pelo legatário é da coisa média. Isso tudo é norma interpretativa de vontade? Está claro isso para os senhores? Só vou resumir. Se nada for dito, quem escolhe é o devedor. Qual é o critério de escolha? O bem médio. 1929. Posso passar a escolha para o credor? Posso. E se eu passar, qual é o critério? Ele escolhe o que ele quiser. O melhor, o médio ou o pior. Posso passar para ele e determinar que ele só pode escolher o médio? Posso. Porque é meu, eu faço o legado da forma que eu quiser. Posso deixar com o devedor e deixar o critério dele? Pode. Deixo 200 cabeças de boi a minha sobrinha Alessandra e o meu sobrinho Lucas, a seu critério, independentemente da qualidade dos bois, escolherá quando entregar. Claro, porque o critério da medianidade é supletivo. A vontade pode afastar. Ele pode entregar 200 vacas magras, por exemplo. Pode. Faço pergunta. Essa conclusão a que o senhor chegou em relação à escolha pelo credor, é que tem um dispositivo, né, o senhor mostrou. Mas se não existisse, daria para chegar à mesma conclusão a partir das regras de interpretação que o senhor daria para chegar na mesma conclusão. Pelo seguinte, se o critério da coisa média é criado na expectativa que o devedor tenderia a entregar a pior, por isso que ele fala, não, pior você não pode entregar. Você tem que entregar a média. Mas se eu quiser entregar melhor, claro que você pode. Você pode escolher as melhores vacas, mesmo o critério sendo da medianidade. Agora, qual é a leitura sistêmica? Quando eu dou escolha ao credor, é porque eu sei que ele tenderá a escolher o melhor. É natural na prática negocial. Por isso que a lei não precisa dizer. Basta dar para ele escolha. Ele escolhe o que ele quiser. Salvo o testador disse alguma coisa assim do contrário. Me veio uma coisa na cabeça, eu só queria confirmar para ver se Sim. o raciocínio é correto. Seria um negócio jurídico.
A escolha? Não, o legado. O testamento é um negócio jurídico. Logo, o legado faz parte do negócio jurídico. E essa escolha colocada e estabelecida exatamente tal qual ele quer fazer, seria parte dos elementos acidentais. Sim, do negócio. Seria então lícito eu pensar que, porque eu tenho uma lei aqui que é 1930 e tantos, Sim. né? Que eu posso alterar alguma coisa que está ali, quer dizer, que ela vai ter um caráter dispositivo, porque vai prevalecer porque o critério que eu estou alterando está na acidentária. Não, não é só por isso. É porque, como é negócio jurídico, a lei se aplica na ausência de vontade expressa. É simplesmente a lógica. O que está no contrato afasta a lei. Se não está no contrato, a lei não é supletiva. Essas leis são supletivas. Mas como é que a gente sabe que ela é supletiva? Ou... Porque a lei não fala deve. A lei não fala não pode. A lei não fala só ocorrerá assim. Ela deixa uma enunciação aberta. A escolha caberá ao devedor que entregará a coisa média. Agora, entregará a coisa média não quer dizer que eu não posso escolher que ele entregue o melhor do gênero. É meu, não tem nenhuma limitação de ordem pública. É meu legado, eu faço do jeito que eu quiser. Ou seja, seria a questão da ordem pública, Sem dúvida. limitando e fazendo ser Sem cogente. dúvida. Mas, na verdade, como é que eu sei que as regras obrigacionais não são cogentes? Porque, em regra, elas não são, né? É o contrário, elas são na autonomia privada. As regras das obrigações. E as regras de família? Em regra, são cogentes. Só não são quando a lei permitir afastamento. É um raciocínio geral. Muito bem. Dito isto, sobre o legado e a escolha do legado, não se esqueçam, então, que se por acaso o testador limitar o gênero, esse legado pode caducar. Um livro da minha biblioteca, quando eu morro, eu já vendi a biblioteca inteira. Um quadro da minha casa, quando eu morro, eu já vendi os quadros todos, ou já doei os quadros para o museu. Portanto, se o legado for quase genérico, pode ocorrer caducidade. Então, só para os senhores não se perderem, eu falei do legado de coisa alheia, A, B e C. Vamos agora ao legado que só pertence em parte ao testador. Artigo 1914 do Código Civil. Se o legado só pertencer em parte ao testador, a regra é muito simples de entender. Hoje, eu e minha irmã somos donos da nossa casa de praia. Eu digo, deixo a casa de praia por inteiro, toda, a minha sobrinha Alessandra. Bom, se eu morri e minha irmã continua dona da metade, eu não posso legar bem alheio. O legado é eficaz quanto à minha parte, ineficaz quanto à parte dela. Mas por que é possível fazer isso? Porque eu posso, antes de morrer, ter comprado a parte dela. Portanto, eu posso escrever. Deixo. As pessoas tendem a achar que essa disposição é nula. Não é nula. Ela é eficaz na minha parte e ineficaz na parte da minha irmã. Se fosse nula, tinha que sumir com ela do ordenamento. E por que a lei não trata como nula? Para permitir que entre o testar e o morrer haja mudança patrimonial. Portanto, o legado de parte meu e parte não é meu é eficaz do que for meu. Vocês imaginem que eu tenho por sonho comprar 4 apartamentos num prédio. Eu digo, deixo meus 4 apartamentos no prédio tal para o meu sobrinho Lucas. Só que ele não morreu, eu só comprei 3. Tá bom, ele é eficaz contra 3 e ineficaz contra o 4. Tá claro isso? Portanto, quando eu faço um legado sobre coisa em parte alheia, eu não estou fazendo legado nulo, nem anulável. É legado meramente ineficaz. Ineficaz. Vamos falar agora do chamado legado de coisa singular. Legado de coisa singular é uma coisa que é determinada. Eu não digo, então, uma vaca. Eu digo a vaca mimosa, que é aquela que tem o sininho escrito mimosa. Eu não digo um quadro da minha coleção. Eu digo o quadro nomeado Férias na Praia, de Di Cavalcanti. Evidentemente que o legado de coisa singular, que é identificada, ele só produz efeitos se no momento da morte aquilo pertencia ao meu patrimônio. Por isso que, se no momento da minha morte a vaca mimosa já não me pertencia porque eu tinha vendido a vaca, ou o Di Cavalcanti já não me pertencia porque tinha doado ao museu,
o legado caduca. Não dá para dizer, mas tem 2 de Cavalcante na casa do Simão. Ele disse férias na praia, mas tem férias no campo. Se eu vendi férias na praia, acabou o legado, que é coisa singular. Não dá para trocar por outro, não dá para substituir por outro. O bem não mais me pertence, portanto ocorre caducidade do legado. A próxima modalidade eu acho a mais bonitinha. Legado de coisa localizada. Artigo 1917 do Código Civil. Artigo 1917 do Código Civil. De coisa localizada, né? A minha avó, antes de morrer, disse assim: os móveis da sala 1 ficam para o filho João. Os móveis da sala 2 ficam para o filho José. Os móveis do quarto 3 ficam para o filho Antônio, vamos dizer. Isso não são esta cadeira ou esta mesa. Os móveis que compõem aquele grupo. Os bens que estão no meu cofre, não digo o que é, localizado, pertence à filha Maria. Os bens que estão no cofre do escritório pertencem ao filho José. Por que é localizado? Eu só indico o lugar. Eu não preencho o legado descrevendo o conteúdo. Eu descrevo o lugar. Qual é o problema do legado de coisa localizada? Eu digo assim: deixo tudo que está no meu cofre à sobrinha Maria. Mas uma semana antes de eu morrer, a sobrinha Antônia me liga e diz assim: tio, sabe aquele colar que pertencia a tia? Me empresta que eu quero levar para ir num casamento. Eu empresto. Ela não devolveu, eu morro. O colar não está no cofre. E eu disse tudo que estava no cofre. Eu digo assim: os quadros da sala de jantar ficam com a sobrinha Alessandra. Só que antes de eu morrer, eu tenho uma louca, eu troco todos os quadros de lugar. Porque eu estou cansado daqueles quadros. Vamos mudar. O do quarto vai para a sala, da sala vai para o quarto. O que prevalece? A localização no momento do testamento ou a localização no momento da morte? Essa que é a grande pergunta. E quando eu testei, podia ter na sala de Cavalcante. Quando eu morri, tinha na sala uma gravura do meu sobrinho Lucas, que pintou, que chama Lucas, meu sobrinho, e pintou. Então, repare, qual é o momento que eu vou saber a localização para dar eficácia ao testamento? Do dia em que eu testei ou a localização no dia que eu morri? Qual que vai ser importante para fixar a extensão desse legado? Tem que ser da morte. Se fosse do momento do testamento, era uma insegurança jurídica tremenda. Então, no momento da morte, eu vou verificar quais bens estão localizados onde eu indiquei. Só que daí a doutrina diz uma coisa, e a lei confirma, que se aquele bem tivesse sido retirado do local provisoriamente, ou seja, saiu para voltar. Vou dar um exemplo. Sabe a joia que eu emprestei para a sobrinha Ana no casamento? Ele ia me devolver e a joia voltaria para o cofre. Sabe aquele quadro que eu mandei restaurar? Era para voltar para a parede, vai estar restaurando. Quando a saída do lugar é provisória, o bem compõe o legado. Porque ele, em tese, voltaria para o mesmo lugar. Quando ela é provisória. Quando a saída é definitiva, não compõe o legado. Mas por que o quadro de Cavalcante não está mais na sala? Está agora no quarto do titio. Porque o titio disse: cansei de ter ele na sala. Agora ele vai ficar no quarto. Isso não é uma saída provisória para pintar a parede da sala. Aí o legado não se efetiva. Mas vocês sabem qual é que é o grande problema desse dispositivo? E se as coisas mudaram de lugar, não por vontade do testador, mas por vontade de terceiros? Vou dar exemplo. O titio hospitalizado, os sobrinhos resolvem trocar todos os quadros de lugar. Para rearrumar a casa do titio ficar mais bonitinho. Trocam todos os quadros de lugar. E quando o titio morre, dizia: o quadro da sala é da Maria, que é um Portinari, vale 800 mil, e o quarto do Proan, e o quadro do quarto, que é o Proan, vale 2.500, é do José. Só que eles resolveram trocar os quadros de lugar. A doutrina confirma que se a troca foi involuntária por terceiros, evidentemente prevalece a vontade do testador. Aquele quadro que estava na sala até ele ir para o hospital é aquele que comprou o legado. Não que depois foram sobrinhos e trocaram tudo de lugar. Portanto, é uma burrice fazer legado de coisa localizada. E qualquer troca vai dar problema para saber onde é que estão as coisas. Ainda eu acho que vale a pena, quando D'antanho os brasileiros podiam alugar cofres nos bancos para guardar joias, e os bancos tinham um serviço forte
que era o cofre para guardar joia, que parecia coisa de filme do Harry Potter, você vai para Gringotts e pega a chave e vai abrir o seu cofre. E o gerente ia com você até a porta do cofre, te dava a chave, esperava você enfiar a chave, para ele não saber o conteúdo do cofre e saía. Só naquela hora. Que você já encaixou a chave no seu cofre. Daí você abria. Né? Não sei se vocês já leram o Asterix na Helvécia, que ele vai ter que se esconder dentro de um cofre, que tinha umas relíquias egípcias. Depois eu vou explicar por quê. Mas enfim, aquilo era legado de coisa localizada. O que estiver no cofre do Banco Itaú, da agência tal. Porque as pessoas punham joias, punham títulos, punham pedras preciosas, barra de ouro no cofre. Então aí fazia sentido coisa localizada, porque ninguém mexia naquilo. Ninguém ficava trocando de cofre. A minha mãe teve cofre no Banespa a vida inteira. Só que os bancos pararam de prestar esse serviço. Vocês sabem por que os bancos pararam de prestar esse serviço? Quando houve o furto aqui na Rua Augusta. Que os ladrões entraram e ficaram 2 dias dormindo dentro do banco e limpando os cofres. Saíram, comeram McDonald's, deixaram tudo papel no chão e limparam as caixas dos cofres. E todo mundo perdeu as joias. E aí o que aconteceu? Os correntistas processaram o banco. Porque o banco era depositário. Só que é um contrato curioso, eu escrevi sobre isso há muitos anos, que ele não é só um contrato de depósito, certo? Qual que é o contrato coligado? Aliás, nem coligado. Qual é a prestação coligada que dá uma atipicidade contratual, no caso do cofre bancário? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Que é a segurança. Então não é dizer para você, guarda meu celular que eu vou ao banheiro, por favor, enquanto eu estou no show. Não é isso. Isso é um depósito. É um depósito aliado a uma prestação de serviço de segurança. E o que aconteceu então? As pessoas entraram com a ação. Você sabe quem foi roubado naquele depósito? O professor aqui da faculdade famoso, deu muitas entrevistas. Roubaram as joias da avó dele, não? Depois vocês viram na internet, eu não vou contar, para não dar dando moral. Ele virou popstar, o popstar do assalto do Itaú. Popstar. Ele deu entrevista em todos os jornais. E aí como é que você faz? Você entra com uma ação contra o banco, certo? Pedindo o quê? Indenização pelos bens que estavam no cofre. Quais são os bens que estavam no cofre? Quem descreve bens que estavam no cofre? O Itaú, evidentemente, não pegava uma listinha. Diga o que está no seu cofre. Porque um dos objetivos do cofre era guardar coisas que eu não queria que soubesse que estavam no cofre. Nossa, mas ninguém pensou nessa possibilidade. Ninguém pensou. Isso era histórico, doutor. O senhor não era nem nascido. A minha bisavó já tinha cofre bancário com joias da família. Trisavó, todo mundo tinha. E daí, quando morria alguém, você muitas vezes renovava o contrato no nome do filho para ficar com o mesmo cofre para pôr as joias. Nem trocava de banco, só trocava o contrato. E os bancos cancelaram esse contrato. E nunca mais fizeram. Alguém sabe me dizer por quê? Qual foi a consequência do roubo? Não é a construção da vida como ela é, né? Não a vida do Law in Books, do Law in Action. O que vocês acham que aconteceu com os bancos? Os bancos pagaram ou não pagaram indenização pelas joias? Conseguiu comprovar? Se você conseguisse comprovar. E como é que o senhor comprova que aquele ouro que o senhor tirou lá de Serra Pelada, matou 6 garimpeiros, tinha uma pepita desse tamanho no cofre, o senhor matou 6 garimpeiros, engoliu o ouro, depois precisou defecar o ouro e guardou no Itaú. Como é que o senhor comprova que aquele ouro estava lá? Então sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você juntando provas mínimas de que você tinha joia, mínimas, e esse professor pegou, sabe o quê? O testamento do avô dele para a mãe dele, que descrevia essas joias, apresentou. E a ministra Nancy entendeu que havia inversão do ônus da prova. O banco que provasse que a joia não estava lá. E todos ganharam. E os bancos nunca mais fizeram contrato. Na semana seguinte mandaram todo mundo retirar as joias. E acabou. A decisão judicial acabou com... Sabe por quê? Eles fizeram a conta. Como é que o seguro vai fazer um seguro se ele não sabe o que tem lá dentro? Porque o seguro não sabe. O banco não sabe. Eu posso ter um seguro meu, declarando que as joias estão lá dentro. Mas o banco não pode ter um seguro por cofres. O que tem nesses cofres? 50 quilos de cocaína? Ou 50 quilos de ouro? Ou só a calcinha da minha amante, que depois daquela transa maravilhosa, eu resolvi guardar no banco para ninguém nunca mexer? Ninguém vai saber o que tem no banco. Nunca. E os bancos fecharam. Fecharam. Porque o direito afeta a realidade. Não adianta a gente achar que o direito, a gente fica aqui conversando com vocês, projeto de código e tudo continua igual. Diz assim, tudo muda. Tudo muda. Por que o Shopping Morumbi não foi condenado a indenizar
pelo maluco, pelo Matheus Meira? Por que o Shopping Morumbi perdeu em primeira instância a Vara de Santo Amaro, perdeu em segunda instância no TJ, e eu disse em vídeo, texto, que ia perder no STJ e perdeu no STJ? Por quê? A decisão do TJ dizendo que falta dever de segurança quando o shopping e o cinema não impedem que um sujeito, que é um maluco, tire uma metralhadora e fuzil, isso é a força maior clássica. Se eu tratar isso como falta de dever de segurança no shopping, todos os lugares que tem tráfego de pessoas tem que ter porta eletrônica, inclusive a faculdade. Porque nada impede que o senhor aqui tenha um 38 e dê um tiro em mim. Não, normalmente você não dá tiro no professor, dá tiro nos colegas. O professor está sempre lendo. Vocês já repararam, nos Estados Unidos? Matam só colegas, por isso que o professor tem menos risco. Mas o senhor pode ter um metralhador aqui, está com raiva de mim, não gostou da minha aula, sai fuzilando os colegas, não a mim. Ninguém sabe que ele tem um fuzil aqui, sabe? É só acho que fuzil é tipo do Rambo, né? Não, ele chegou com uma malinha, uma mochilinha, montou a metralhadora no banheiro do cinema e fuzilou a audiência. Era a Clube da Luta. Acho que até porque o filme era muito ruim, né? Não tinha o que fazer. Ele foi pra frente da sala, aqui ó, atrás do clube, ele fez assim, Matheus Meira, estudante de medicina. O shopping pagou a conta? Não. Não, mas tem que pagar, Simão. Como é que o shopping não tem dever de segurança? Que dever de segurança ele vai ter? Cada um que entra no shopping e fala, deixa eu ver sua metralhadora. Deixa eu ver sua arma de fogo. Esse é o problema. Ah, então eu acho que o shopping deveria pagar a conta. Ônibus em São Paulo, roubo dentro de ônibus. Não, a companhia de ônibus tem que pagar a conta. A companhia de ônibus tem que pagar a conta. Tem, claro, assaltaram no ônibus. Bom, então o titular da concessão vai responder por furto e roubo dentro do ônibus. Ou é o Estado que negligencia? Ou o Estado negligencia a segurança e o particular paga a conta? É uma coisa interessante. Eu tenho uma concessão de transporte, certo? Só que tem um bairro que tem muito assalto. Historicamente. Daí o juiz fala, paga a companhia. Sabe o que eu faço? Devolvo a concessão. Não tem mais interesse. Ou sobe a passagem, porque eles vão freelance. Então o direito civil, senhores e senhoras, tem essas peculiaridades. O que a gente decide no TJ, não fica no TJ, no chá dos magistrados. Atinge diretamente a vida da gente. Quando em 2019 eu fui para a Rússia, foi a viagem mais legal que eu fiz na minha vida inteira, que eu recomendo vivamente, o dia que puderem, e se puderem financeiramente. Aliás, um aluno meu da primeira turma hoje está lá na embaixada, o Daniel, mora lá com a esposa brasileira, lá na Rússia, em Moscou. Na Rússia, o senhor não entra num lugar público que não tem a porta detector de metal. Shopping, farmácia, restaurante. Por que isso? Porque é um controle de arma maior que o nosso. Seguindo o legado de coisa localizada, a coisa deve estar localizada no momento da morte. Se a saída foi temporária, o legado abrange a coisa. Se a saída for definitiva, o legado não abrange a coisa. Próximo legado, 1918. O chamado legado de crédito. Legado de crédito. Tenho 100 mil reais para receber 10 parcelas de 10 mil. E digo, deixo o crédito que tenho para com as lojas pernambucanas para minha sobrinha Maria. Estou vivo, 100 mil, tudo bem? As lojas pernambucanas pagam 10. No mês seguinte mais 10. No mês seguinte mais 10. Já recebi 30. E morro. Quanto que a sobrinha Maria cobra do espólio? O 100, que era a dívida original, ou 70, já que 30 mil do crédito já foi quitado? Deixo a minha sobrinha Maria o crédito de 100 mil que tenho para com as casas pernambucanas. Está escrito assim no legado. Só que eu já recebi 30. Ela recebe 70 ou 100? 70. Porque o legado é do crédito no momento da abertura da sucessão. O dinheiro que eu recebi já não é crédito, é meu patrimônio. Portanto, se eu deixar para Maria 100 mil representado no precatório tal, a hora que o precatório vira dinheiro, caducou o crédito. Já não é mais crédito, é dinheiro. E, portanto, a extensão do legado é o tamanho do crédito no momento da minha morte. Claro que eu posso dizer. Se por acaso o credor já tiver pago o valor em dinheiro, substitui o legado de crédito. Vai ter que estar escrito.
Se não escrevi, crédito não é dinheiro depositado em conta. Tá bem claro isso? Quem quer deixar legado de crédito, principalmente precatório, que é um crédito, tem que dizer. Se o precatório já for pago, pode acontecer isso. Se não for pago, aconteceu aquilo. Se não, um dia antes da minha morte, o governo paga o precatório inteiro. Não é mais crédito, agora é patrimônio. Está bem claro isso para os senhores? Artigo 1918 do Código Civil. Evidentemente que se eu lego um crédito, o legado inclui os acessórios desse crédito. Juros, multa, juros, cláusula penal, eventualmente correção monetária, que é o próprio principal, que não é acessório, que se atualiza. O legado do crédito inclui os seus acessórios. O acessório segue o principal. Onde é que está escrito que o acessório segue o principal no Código Civil? Não está escrito. Porque o finado artigo 59 do Código 16 dizia que o acessório segue o principal. E o professor Moreira Alves, pai da parte geral, tirou o dispositivo correspondente, que era 92, um parágrafo do 92, e disse: não vou dizer o óbvio, que o acessório segue o principal. Só vou dizer o antinatural, quando o acessório não segue o principal. A regra é óbvia. Quando nada digo, o acessório segue o principal. Quando disser, é para não seguir. Portanto, vocês não encontram regras no código, escrito, o acessório segue o principal. Vocês encontram regras no código. O principal é de João e o acessório é de João de Maria. Por exemplo, na comunhão parcial de bens. Se eu tiver um terreno só meu, já casado com Maria por comunhão parcial, a gente constrói no terreno, a benfeitoria é nossa e o terreno é só meu. É um acessório que não segue o principal. E vai ter aquela mágica, né? Se a construção vale mais que o terreno, a noção de principal e acessório se inverte. A cessão vira o principal e o terreno vira o acessório. E se o legado de crédito for representado por um título de crédito? Imaginemos que eu tenha, literalmente, uma promissória que o Dr. Felipe assinou e que vai me pagar em 2026. Lego para a Alessandra o crédito representada pela nota promissória assinada por Felipe. Qual é o problema? Legar crédito, os senhores concordam comigo que o crédito é um bem imaterial, intangível. Eu não toco o crédito. Mas se o crédito está representado por um título, eu tenho um problema técnico. Qual é o problema técnico? Quando o crédito está representado por um título de crédito. Eu só pago aqui vai representar o título. Porque senão eu posso dar o dinheiro e o título circula. E daí eu vou pagar para quem? É a ideia de cartularidade, certo? E, portanto, se o título de crédito é legado, o legatário tem que ficar com a cártula, com o documento. O herdeiro deve entregar a cártula, que representa o crédito. Porque só com a cártula o legatário pode receber do credor do morto. Então o código manda entregar o título de crédito para o legatário, para que ele possa exercer os direitos de credor. Sob pena dele não receber nunca. Porque eu que sou devedor, vou pagar e falo, quero pagar, me devolve a promissória. Não, mas eu não tenho a promissória, então eu não te pago, eu consegui o pagamento. Então eu não posso correr o risco dessa promissória circular e eu tenho que pagar 2 vezes. 1918, parágrafo 1º. Professor, Oi, e se for um título de crédito digital? essa é uma boa pergunta. Se for o digital, você tem que mandar o arquivo do digital, que eu imagino que deva ter algum controle para que não se emitam milhares de cópias, porque senão ele seria um título... É impossível, né, Alice? Imagina você ter uma promissória comigo que vira 5.000 cártulas virtuais. Tem que ter algum controle para que esse arquivo vá para a mão de quem pode dar o clique da quitação. Né? Antigamente, como é que era a quitação? Só para te contar. Você comprava um terreno, tudo bem? Parcelado. Você ia emitir os cheques e a cada parcela que você pagava, tinha sua promissória. Você ia recebendo a promissória de volta. Recebendo, rasgava sua assinatura e devolvia. Literalmente para ela não circular. Ela era restituída, a cártula era restituída. Agora, creio eu não sei como é que funciona no sistema, que
que na hora que eu pago essa promissória, eu tenho que dar um comando para ter tida como paga, para ela não circular. E se eu tiver uma com você, que é a minha credora, e ela circulou, não deveria estar com você eletronicamente. Mas eu não sei como é que funciona isso na prática, viu, Ale? Eu não sei te responder, não. Mas eu sei que você não pode ter várias cópias, senão não tem cartularidade. Eu não sei como isso funciona na prática. Pode haver um outro tipo de legado que é bem legal, que é um legado de quitação de dívida. Quitação de dívida. Se houver um legado de quitação de dívida, o que na verdade está fazendo o credor, autor do testamento? Dizendo, por testamento eu dou quitação. Repare, esse legado é muito curioso, porque se eu dou quitação do que eu não recebi, o que eu estou fazendo na verdade, senhores? Eu estou fazendo o quê? Mas como é que chama quando o acordo dos dois? Em tese é uma renúncia. Se o outro aceita, é o perdão. Então, um legado de quitação pode ser simplesmente para dizer, eu já recebi, não dei quitação, isso é uma coisa declaratória de um fato da vida, mas muitas vezes as pessoas usam literalmente como perdão. Sabe quando? Filhos pegaram o dinheiro dos pais. Isso aqui não é de novela, é muito comum. E os pais anotam na caderneta. O filho pegou tanto tal dia tal tanto, hoje é no computador. E quando ele morre, esses filhos teriam que pagar o espólio, os valores que eles pegaram em empréstimo. E o pai diz, as dívidas estão todas quitadas. Mas tecnicamente, vocês concordam comigo que não é quitação, que quitação é pagamento, e o dinheiro não vai sair dos filhos e voltar para os pais? Eles estão tecnicamente perdoando as dívidas. O que a gente chama de quitação, no fundo, é perdão. E é muito comum. Você faz planejamento sucessório, o pai ou a mãe, na reunião, diz assim, eu prestei cotas iguais para os meus filhos. 500 mil para esse, 500 mil para aquele, e eu não quero que ninguém pague. Então a gente faz um legado de quitação. Dizendo, e daí você escreve direitinho, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, faz uma listinha e dá por quitado. Mas tecnicamente, esse legado é um legado de perdão, ou de renúncia, que eu estou dizendo, não precisa me pagar. Quitação mesmo seria só dizer assim, eu nunca te dei recibo do que você me pagou. Tá aqui, eu estou quitando por testamento. Mas a quitação é usada para não pagar-se dívidas ao espólio. Evidentemente, que se eu faço um legado de quitação, imaginemos, eu tenho 3 filhos, e um deles tomou R$1 milhão, e eu dou um legado de quitação no testamento para esse filho, que tomou R$1 milhão. Vocês concordam que isso vai ser tratado como um negócio jurídico gratuito e vai ter que ser feito um ajuste das legítimas. Se eu estou perdoando R$1 milhão do meu filho, eu estou acrescendo o patrimônio dele em R$1 milhão. Tecnicamente é uma doação? Não, porque quando eu emprestei eu fiz assinar papel, queria me devolver. Eu não fiz doação para ele. Eu fiz empréstimos, contratos de mútuo. Está claro isso para os senhores? Isso não é doação. Só que eu perdoo a dívida, dando essas quitações nas quais eu nada recebo. Isso vai ter que ser ajustado. Porque senão eu desequilibro a legítima dos filhos. Pensa que a gente faz, que é bonitinho também? Quantos valores emprestados? Foi um caso de um professor amigo meu que eu fiz um ajuste muito bonitinho. O pai tinha dado 200 mil para ele, 200 mil para minha irmã e 0 para outro. Né? Só que o patrimônio do pai era um patrimônio bastante grande. Esse dinheiro não estava na legítima. Ele podia ter feito essas doações. Só que na real, ele foi justo. Ele não chamou de doação, ele fez empréstimo de dinheiro para ser restituído. Só que ele nunca cobrou. Ele não queria que um filho achasse que o outro tinha ganho mais. Então ele tinha 2 mútuos assinados com 2 filhos, com um filho e com uma filha. Reparem, senhores, eu não posso considerar o mútuo uma doação, porque doação não é. Estava escrito que tinha causa credendi e devolução. Então o que eu posso fazer? Quitar. Só que na hora que eu quito, um filho fica 200 mil mais rico que o outro 300 mil mais rico e aquele ganhou 0. Então eu precisei pegar mais 100 mil para esse filho para ficar com 300. Esse ganha 300 e o outro ganha 300. Daí você faz uma quitação e iguala
a fatia dos filhos em dinheiro. Isso chama-se legado de quitação, tá? Legado de perdão de dívida, na verdade. Muito bem. Agora, isso aqui eu escrevi, eu tinha 20, 30 anos a menos. A gente escreve algumas coisas que são bastante óbvias, mas deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Eu digo assim, meu filho me devia 300 mil por mútuo. Deixo um legado de quitação. Ele nada me deve. Questão, que não é problema. Questão. Antes de eu morrer, meu filho havia me pago os 300 mil. 3 transferências de 100. Portanto, eu estou quitando algo que já estava quitado. Porque já estava pago. Tudo bem? Qual é o efeito de eu negar uma quitação se a dívida já tinha sido paga e extinta? Qual é o efeito jurídico desse legado? Claro, ineficaz. Simplesmente ele caducou. Eu estou quitando o que já não existia mais. Eu estou matando o morto, crime impossível. Não tem assassinato de cadáver. Pode ter violação de cadáver, mas ninguém mata a pessoa morta, é crime impossível. Portanto, quem dá quitação de dívida já quitada, faz um legado ineficaz. Mas o que eu lancei aqui no livro, que parece uma coisa totalmente idiota dizer para os senhores, é que por óbvio que eu não posso, como eu quitei, falar agora que o papai me quitou, eu quero que vocês me devolvam os 300 mil, que eu não precisava ter pago. Que a dívida foi paga, existente, válida e eficaz. O legado é que é ineficaz, mas não o pagamento anterior. Por isso, senhores, que não é doação, é mútuo entre pais e filhos. Isto é muito mais comum do que os senhores imaginam. Sabe que outro tipo de mútuo é comum? Entre mim e a minha empresa. Para capitalizar a empresa, ao invés de eu pegar dinheiro no Itaú, no Bradesco, no banco XPTO, o sócio empresta. E a empresa assina como devedora do sócio. Mas quem são os outros sócios da empresa? Eu, minha mulher e meus filhos. Na hora que eu morro, eu falo, a empresa não precisa me devolver. Está quitado. Porque afinal o patrimônio vai ficar dentro da empresa. Esse é o chamado legado de quitação. Vamos para o próximo legado, que é o legado de alimentos. Artigo 1920 do Código Civil. 1920 do Código Civil. Olha, esse legado é um saco de explicar. Que é uma coisa hiper detalhista. Por quê? Eu tenho o legado de alimentos no 1920, que o Código diz assim. Eu vou ler o texto do Código. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver. Ele é vitalício. O legatário recebe per omne vitae. E a educação, se ele estiver em fase escolar. Mas vamos pensar juntos aqui. Qual é o problema de um legado de alimentos? Cura, moradia, educação, sustento. Então vamos pensar que eu sou bem tosco para fazer o testamento e digo assim, só tenho sobrinhos. A sobrinha Alessandra herda tudo e o sobrinho Lucas tem um legado de alimentos até ele completar a faculdade. Posso, porque o legado não precisa ser vitalício. Tem um legado por 5 anos. Posso, um legado a termo. Um legado até ele se casar. Um legado até ele passar no concurso público. Tudo isso é possível. São condições ou termo que limitam a eficácia do legado. Se eu nada disser, é legado até ele morrer, tá? O legado de alimentos. É vitalício. Vocês vejam que esse legado de alimentos não pode se confundir com os alimentos de direito de família. Porque, repito, alimentos de direito de família, quando a pessoa chega na idade em que ela rompe os vínculos em tese com os pais, que hoje a jurisprudência usa 23, 24 anos, para de pagar alimentos. O chamado dever de sustento cessa. Pode até surgir um outro dever, de alimento em sentido estrito. Mas aqui não. Eu pago até a morte do legatário. Logo, qual é o problema desses alimentos? Por que eles são chatos de explicar? Se eu pago até a morte do legatário, esses alimentos são passíveis de revisão do tipo, mas agora eu preciso mais.
E o spoiler responde, mas agora eu posso menos. Eu fiz meus investimentos em ações das lojas americanas, hoje eu tenho um pó. Como o Anfi me sugeriu ações da Cosan. Eu já perdi 87% do patrimônio. É um sucesso. Se eu seguisse ele em todas as aplicações financeiras, aliás, as minhas decisões de ações são sempre as melhores. Gol, 97% de prejuízo. Magazine Luiza, também, 95%. Não. Gol, Americana e Cosan. Não, Magazine Luiza não. Eu não entrei nessa. E o que acontece? 80, mas no meu é 87, mostra o celular. Só que o que acontece? As pessoas falam assim, eu vou pôr R$2.000 nessas ações. Eu acho que eles vão ficar ricos, eu ponho 2.000. Daí eu perco com eles. Porque se a pessoa ficar rica e eu pobre, é ódio que eu tenho. Mas é um sucesso nas aplicações. É menos 87, menos 85. Você vê que eu sou um ótimo estrategista financeiro. E sigo os melhores. O homem de Poço de Caldas e o homem de São João da Boa Vista. Eu estou perdido. Então eles falam assim, compro uma ação, eu vendo. Na hora que eles mandam comprar, eu vendo. Se eu já... Ah, não. Isso é outra história. Isso é verdade. O dia que eu perdi o celular. Mas depois disso aqui não vale a pena contar aqui. Mas vamos seguir aqui. O legado de alimentos, então, ele pode ser revisto por necessidade ou por possibilidade. Isso é um grande drama. Porque, tecnicamente, se eu deixar um legado, vamos pensar assim, ó, de R$5.000 a título de alimentos, ele é corrigido monetariamente, claro, 1710 do Código Civil. Correção monetária é uma coisa, mas ele pode ser revisto para mais ou para menos? Eu sempre entendi que não. Se eu deixar um legado de alimentos, gente, não é que eu quero garantir o sustento eterno, eu disse 5.000. 5.000 são 5.000. Ah, mas ele precisa 20. Bom, mas eu quis 5. Eu quis 5. Não me pareceu nunca que o legado de alimentos tivesse aquela lógica do binômio. Eu quero 5 para o meu sobrinho. Ah, mas o sobrinho agora quebrou a perna e precisa mais 2. Não é essa a lógica. Porque não é dever de sustento. São alimentos voluntários que nasceram da minha vontade de pagar. E, portanto, eles não passam pelo binômio. Necessidade e possibilidade. Agora, e se eu só disser assim, olha que loucura. Para sustento, educação, cura, sabe aquela fórmula aberta? Bom, aí evidentemente que o valor vai alterar, porque pode alterar o sustento, a educação, a cura. Por isso que o legado de alimentos tem que ser um valor fixo. Senão é uma loucura. Ah, mas amanhã isso pode subir. Então põe uma cláusula. Se subir 20%, sobe 20%. Agora, deixar critério do legatário a escolha, ou do herdeiro a fixação, não sei nem se isso é possível, porque eu lembro que o código disse, né? Que eu não posso escolher herdeiros terceiros ou escolher bens. Portanto, esse legado de alimentos, para mim, que vos fala, não passa pelo binômio. Eu não conheço julgado sobre o tema, porque na real, ninguém faz isso. Isso é uma loucura. Sabe o que é uma loucura? Pode extrapolar o valor do patrimônio. Vem a pergunta, até quando eu paro? Claro. Se eu deixar um patrimônio hoje de 1 milhão e deixo alimentos para ele até os 99 anos, pode ser que esse 1 milhão suma até os 99 anos do Lucas. Quem garante que ele vai receber? E se ele entrar numa briga com o meu herdeiro e o herdeiro não quiser pagar? Ele trava. É um motivo de guerra fazer esse legado de alimentos. Isso é uma grande bobagem. É muito melhor, se quiser deixar o Lucas amparado, fazer uma constituição de renda que os frutos vão para a conta dele. Mas não um legado de alimentos. Por isso que na prática eu não conheço isso. Eu nunca vi jurisprudência sobre esse tema. Porque o tema é de difícil aplicação prática e muito controverso. Mas eu repito, isso não é alimentos de família. Necessidade e possibilidade. Isso são legados de alimentos voluntários. Eu não sou obrigado a suprir tudo que o legatário precisa. Eu estou dando uma ajuda. E quem, na verdade, quer dar ajuda para legado, sabe o que faz muitas vezes? Os muito ricos não fazem isso. Eles pegam um imóvel, que eles têm vários, e deixam em usufruto para um legatário para receber o usufruto. Porque daí ele administra aquele imóvel, ele aluga aquele imóvel, ele pode explorar economicamente aquele imóvel. O legado de usufruto é muito mais comum do que o legado de alimentos. Porque daí eu chego e digo assim, há muitos anos eu fiz esse testamento, mas há muitos anos, eu era assim informado. Doutor Simão, eu tenho um problema. Eu tenho 700 imóveis. Eu falei, não, o senhor tem problema não, o senhor tem uma solução. O problema tem eu que moro de aluguel. Não, eu tenho um problema. Eu tenho só 700 imóveis e tenho 4 filhos. Um filho é pescador, um filho é jogador, um filho é esportista, o outro filho atira em pouco. Eu falei, que bom, eram todos muito certos, eram todos. Ninguém faz nada esperando eu morrer. Tá bom. Só que o dia que eu morrer, eles vão começar a brigar, por quê? Porque eles vão querer todos os imóveis. Tá bom.
E qual é o seu problema? Ah, eu tenho um problema. Eu tenho uma tia que tem muitos anos e eu tenho medo que no dia que eu morrer, ela mora numa casa que eu emprestei para ela, eles tirem a senhorinha da casa. Falei, irmão, com 700 vão tirar a tia? Ah, o senhor não conhece meus filhos. Falei, não conheço mesmo, é bom a gente conhecer. O que eu fiz? Para a tia ficar na casa até ela morrer, um legado de usufruto. Até a tia morrer, ela pode morar, e se ela sair para uma clínica, ela aluga a casa, e com o dinheiro da casa, ela paga a clínica. Não adiantava fazer o direito real de habitação, porque ela podia precisar alugar aquela casa para ir para uma clínica especializada. Era uma senhora muito idosa. Então eu fiz um legado de usufruto. Pode fazer? Pode. Legado de usufruto. Quem fica proprietário? Os herdeiros. Quem fica legatário? O titular. Até quando vai ser legado? Vitalício, se eu não disser algo contrário. Posso dizer, até a pessoa completar 30 anos, até a pessoa completar 60 anos, até a pessoa se formar, até a pessoa passar no concurso público. Os legados podem ser vitalícios, se eu nada disser, de usufruto, ou legados temporários. Portanto, é possível sim um legado só de usufruto. Eles tentaram tirar a tia? Não, não. Porque a hora que o velho morreu, ele morreu quase 100 anos. A tia já tinha uns 160, a tia viveu pouquíssimo tempo depois. A tia morreu muito velha. Muito velha. Esse caso é o famoso caso, é que eu não tenho mais hoje de responsabilidade civil, nem o ANF ouvi essa história. Eu quando fui advogado no fórum de, como chama lá, da Lapa, que é a história do cara que bateu o carro, era esse velhinho. Se o legado for em favor de pessoa jurídica, você ouviu, né? Vai bater, bateu. 30 anos é o máximo de prazo de legado em favor de pessoa jurídica de usufruto, porque não se permite usufruto por prazo superior. Pessoa física pode ser vitalício. Pessoa jurídica, o prazo máximo de legado é de 30 anos. A grande pergunta é a seguinte: se eu sou legatário de um usufruto, posso eu, por sua vez, por minha vez, legar esse usufruto? Ou seja, como eu sou legatário do usufruto da casa, eu digo, quando eu morrer, transmito esse meu legado de usufruto para o meu primo Antônio. Posso eu, legatário de um usufruto, transmitir o usufruto por outro legado? Não, o senhor tem razão. Por que não? O senhor tem toda a razão. O que acontece com o usufruto quando morre o usufrutuário? Consolida na nua propriedade. Portanto, não é possível nem que eu crie uma cessão do usufruto, eu sou usufrutuário, transformo no senhor usufrutuário, nem que eu crie uma cessão mortis causa, nem que eu venda o usufruto, nem que eu crie um usufruto de segundo grau. Deixo o usufruto para João, depois que morreu o usufruto vai para Maria. Porque segundo grau significa clausular o imóvel por geração. E a lei não quer clausulação por geração. Então ninguém pode criar legado do próprio usufruto que recebeu, ninguém pode vender o usufruto que recebeu, ninguém pode doar o usufruto que recebeu, e o testador não pode criar usufrutos sucessivos. Ele só pode criar assim, ó. Deixem o usufruto para Lucas. Se Lucas não quiser, o usufruto será de Alessandra. Porque daí não é que eu estou criando uma cadeia. Estou dizendo, um aceitou, o outro pode aceitar. Isso não é sucessivo, tá? Isso é até o primeiro disser, eu quero. Quem diz eu quero, acaba a cadeia. Não dá para ter usufruto de segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Você sabe que tinha uma questão tributária sobre o usufruto? Que quando eu crio o usufruto, a pergunta é, né, Alessandra, qual que é o percentual do ITBI que eu pago? Ou do ITCMD se eu fizer por doação. Então, se eu dou e reservo para mim o usufruto, qual é o percentual que eu pago do imposto? Depende do estado. Não, São Paulo. 2/3. 2/3. E na hora que o outro, que eu morro e que a nua propriedade vai para eles, paga o outro terço, né? Mas aqui em São Paulo eles fazem isso pagar tudo junto. E agora, há decisões que dizem que eu não posso ter que pagar.
Foi o Supremo que mandou não pagar esse outro terço? Onde que saiu essa decisão? Não, é porque eles começaram a entrar com muitas ações para não pagar um terço a hora que morre. Porque isso não seria fato gerador. Isso. Então agora eles estão cobrando tudo. 100% na Sim, instituição do usufruto, né? na instituição. Para evitar exatamente ficar aquele terço pendente do Pendente do que imposto. nunca é pago. Mas, se não me engano, há decisões que diziam que não era preciso pagar o terço restante. Deu uma certa confusão esses 2 terços, 1 terço. Tributariamente. Civilmente não, você cria o usufruto e acabou. Tributariamente deu alguma confusão. Então esse é o usufruto legado, tá certo? Agora, aqui vem uma coisa que eu falei no começo da aula, sobre o direito de acrescer do usufruto, que eu falei quando o aluno falou para mim assim, professor, eu agora me especializei em planejamento sucessório. E eu falei, o senhor sabe a diferença entre o usufruto intervivos e o causa-morte com o direito de acrescer? Ele falou, não tem ideia do que o senhor está falando. Eu falei, melhor começar a estudar de novo. Porque quem não sabe de planejamento sucessório tem que saber isso. O que é o direito de acrescer, senhores? Eu nomeio 2 pessoas usufrutuárias. Posso nomear em vida ou por legado. A pergunta é exatamente agora que o senhor estava me respondendo. Se uma delas morre, a parte dela consolida junto à nua propriedade ou a parte dela soma-se do outro usufrutuário? Ou seja, não responda, porque há 2 regras. Uma para o usufruto entre vivos e outra para mortes causas. São regras diferentes. Se alguém um dia lhes perguntar isso, num concurso público, há direito de acrescer entre usufrutuários e usufruto? A pergunta tem que ser mortes causa ou intervivos. São 2 artigos que dão respostas diferentes. Vamos ler os 2. 1411 do Código Civil e 1946 do Código Civil. Cuidado com essa pergunta. Há direito de acrescer no caso de morte de um dos usufrutuários? Os professores vão responder, depende. Vamos ver primeiro 1411, usufruto intervivos. Se eu não me engano, é 1411, né, Laís? O último do usufruto, não é? É o que vai dizer que não há direito de acrescer. Quer ver? É isso mesmo. Pode ler. Constituído o usufruto em favor de 2 ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o que em um desses couber ao sobrevivente. Ou seja, não há acréscimo. Morreu um usufrutuário, consolida meia nua propriedade. Agora, pro usufruto mortis causa, a regra é outra. 1946. O que diz em 1946 pro usufruto mortis causa? Legado um só usufruto, conjuntamente a 2 ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. É exatamente o oposto. Deixo em legado a casa para a sobrinha Maria e o sobrinho João. Se um deles morre, o outro soma o usufruto. É diferente do usufruto entre vivos que consolida numa propriedade. É exatamente o oposto. Entre vivos, a morte de um usufrutuário, extinção parcial do usufruto. Causa mortes, a morte do usufrutuário soma na parte do outro. Resultado: se os senhores quiserem algo diferente, que escrevam, senão a lei é supletiva. Vocês podem muito bem dizer: instituir o usufruto entre vivos, mas se um deles morrer, o usufruto acresce ao do outro. Afasta a lei. Mortes causa: se um deles morrer, não soma, volta para a nova propriedade. Não são normas de ordem pública, são normas supletivas. Só que entre vivos, extinção parcial, mortes causa, direito de acrescer. São regras exatamente opostas. Se o usufrutuário falece, o cônjuge tem direito à habitação, direito de ocupação? Se o usufrutuário falece, qual? O cônjuge dele? O cônjuge do usufrutuário. Não. O usufruto é pessoal, intransferível. Se ele morre, acabou o usufruto. A mulher ou o marido do usufrutuário vai para onde? Para baixo da ponte. Porque o direito de habitação é na herança sobre a propriedade, não sobre o usufruto. Senão eu teria, sabe o que, doutor? Um prolongamento do usufrutuário em favor do cônjuge dele. Não faz sentido. O usufruto deixa de ser para uma geração. E continuaria acertando, chamaria em ricochetes, né? Vai batendo. Acabou. Se quiser isso, tem que pedir a quem instituiu que garanta na morte o direito de reabilitação. Porque isso é possível. Certo? Tem uma sucessividade de direitos reais. Acho que não é possível. Não. Quer dizer,
deixo em usufruto para você, mas com a sua morte vai habitação para ela, não. Teria que pôr os dois novos usufrutuários para que ela pudesse se manter na casa. Senão eu vou criando em ricochete, não dá, a lei não permite. Se ele não tiver casado quando receber o usufruto, então não vai ter. Se não tiver casado, esse usufruto não dá. Mas na hora que ele casar, ele pode falar, titio, você me deu usufruto, agora dá também para ela. Pode? Pode criar um usufruto posterior, para que eles fiquem simultâneos, não é sucessivo. E ele concorda, porque ele está abrindo mão de uma parte do fruto. Ele concorda. Concordo que ela seja usufrutuária junto comigo. Dá certíssimo isso, não tem nenhum problema jurídico. O que não pode é o tio criar contra a vontade dele, que é o usufrutuário do todo, um usufruto para ela, mas ele pode aceitar. E daí os três ficam um no proprietário e dois no usufrutuários. Fala. Eu acho que o senhor já respondeu. Muito bem. Então, o direito de acrescer é próprio do usufruto mortis causa. É estranho ao usufruto entre vivos. 1411 e 1946 do Código Civil. O último artigo sobre espécies de legado é um artigo também que eu gosto demais, que é o legado de bem imóvel. Artigo 1922 do Código Civil. 1922 do Código Civil. O que acontece com o legado de bem imóvel? Eu resolvo comprar um terreno. Alameda Itacira, número 6, comprei. Deixo o terreno da Alameda Itacira, número 6, para o meu sobrinho João. Esse é o testamento. Mas entre eu testar e morrer, eu comprei o número 8, que é o terreno contíguo ao número 6. A pergunta que a lei responde é: o fato de eu ter testado um terreno, legado um terreno, e ter adquirido outro contíguo, o legado aumentou? Por óbvio que não. Quem compra o terreno 6 e testa o terreno 6 não testou o terreno 8. Eu posso testar qualquer terreno que eu tiver na rua Itacira. Mas o fato de eu só comprar um terreno vizinho, senhores, é a mesma coisa com terra, tá? Eu tenho uma fazenda de 300 hectares, tudo bem? Testo essa fazenda para o sobrinho João. Depois eu compro a fazenda seguinte, que é vizinha. Uma chama Santa Clara, uma chama Santa Bárbara. Se eu não unificar aquilo como terreno único, tiver duas fazendas, eu tenho dois imóveis. O legado de uma não atinge a outra. Agora, qual é o maior problema? E esse problema é muito lindo. Eu adoro esse aqui, é o 1922. Eu tenho um terreno. O terreno valoriza e eu resolvo empreender. Então eu tenho hoje um terreno, deixo a minha sobrinha Alessandra o terreno da rua José Bonifácio, número 50. 10 mil metros quadrados, um belo terreno. Daí, se eu morrer, eu falo, quer saber, eu vou monetizar esse terreno. E vou edificar torres de apartamentos. E vender apartamentos. Uma empreitada. E faço aquele acordo com a empreiteira, ela fica com 80% dos apartamentos e eu com 20%. E quando eu morro, o terreno da rua José Bonifácio, número 60, os 10 mil metros quadrados, hoje são, sei lá, 30 apartamentos no nome do Dr. Simão, proprietário. Na matrícula, já está registrado direitinho. A pergunta é, esses 30 apartamentos são da doutora Alessandra, que era minha legatária, do terreno da rua José Bonifácio, número 60, de 10 metros quadrados? O apartamento 12, o 14, o 16, o 18? O legado do terreno implica legado das benfeitorias e accessões que eu sobre ele construí? Nesse caso do prédio ia ter inversão, né? O prédio ia passar a valer mais. Sim, senhor. E o terreno ia virar o acessório. Sim, senhor. E daí? Ela tem ou não... Corretíssimo. Ela tem ou não propriedade? Tem ou não propriedade, doutor Arthur? Bom, o legado já estava instituído quando Estava, não. se construiu. Sobre o terreno. Deixa eu fazer uma nota para os senhores. Daqui a pouco eu volto na sessão. Os senhores têm um belíssimo bloco de mármore de Carrara, que vocês herdaram do seu bisavô italiano.
Mármore rosa de Carrara, vale uma fortuna. Então deixa o meu sobrinho Lucas 30 quilos de mármore de Carrara italiano. Só que antes de eu morrer, eu falo, sabe uma coisa? Eu vou agora exercitar minha verve de escultor. E eu pego aquele mármore de Carrara, que vale R$1 milhão, estrago, né? E faço uma Vênus de Milo com todas as dificuldades que eu terei. Fica lá uma estátua de uma mulher sem braço de peito de fora. Ele herda o mármore de Carrara se eu fiz uma estátua? Ah, não, acho que agora eu sei a resposta. Tem aquele artigo que diz que se a coisa for desnaturada ao ponto de trocar de categoria, o legado perece. É isso. Quando o mármore vira estátua, não chama especificação? Claro que ele não é mais herdeiro da estátua, porque o mármore foi modificado a ponto de virar estátua. A doutrina dá outros exemplos. Eu deixo cera, que depois eu transformo em vela. A transformação do objeto é tão radical que perece, caduca o legado. O prédio, para mim, está na mesma ideia. Quem deixa terreno não deixa 30 apartamentos. Deixa terreno. E se o bem é tão modificado a ponto de perder sua natureza, que ele perdeu, né? 10 mil metros quadrados não são 30 apartamentos. Até para o uso. Né? Você pode alugar 30 apartamentos. Você pode fruir alguns e usar alguns. Bom, criar usufruto em alguns e não em outros. Aí eu entendo que é a chamada caducidade objetiva, sabe? Quando eu transformo uma coisa em outra. E que, portanto, não há como o Lucas herdar nem o mármore que virou a estátua, nem o terreno que virou a seção. Tudo bem até aqui? Eu vou falar agora, nesses minutos que me restam, da extinção dos legados. O código chama a extinção de caducidade. Caducidade. Ou seja, o legado é ineficaz. Toda vez que o código de matéria testamentária fala em caducidade, o legado é ineficaz. Qual que é o artigo que trata da ineficácia do legado? 1939. Com relação ao objeto, eu vou chamar de caducidade objetiva. A doutrina tem, primeira causa, a chamada transformação da coisa. A transformação da coisa pode se dar por acessão, como eu dei como exemplo do prédio, pode se dar por especificação, como eu dei o exemplo da estátua, o mármore que vira estátua, pode se dar por confusão, sabe quando eu misturo a água e o vinho e formo uma terceira espécie? Pode se dar por comistão, quando eu misturo duas coisas móveis, sólidas, elas se misturam, eu não consigo separar. Isso tudo implica a transformação radical da coisa, de forma a não mais reconhecê-la como uma coisa originalmente legada. Por isso que eu digo, um terreno legado não corresponde a 30 apartamentos que tem sobre esse terreno. Caducidade objetiva. Pode acontecer, contudo, entretanto, todavia, de a causa da caducidade não ser a causa, vou mudar a frase, a causa da transformação não ser imputável ao testador. Então eu digo no testamento, deixo o meu bloco de mármore de Carrara ao meu sobrinho Lucas. E a minha sobrinha Alessandra um dia chega em casa e transforma aquilo em estátua. Não fui eu que fiz. É uma chamada transformação fortuita. E aí ele continua com direito à obra especificada. Porque não fui eu que vendi, eu que transformei, eu que trabalhei. Aí ela é fortuita. Se eu pegar aquele mesmo mármore e fizer uma estátua, ou aquele mesmo terreno, e edificar a torre, a caducidade ocorre. Transformação da coisa legada. Depois 2. Alienação da coisa legada. Toda vez que era meu e deixa de ser, o bem não está no meu patrimônio, o legado caducou. Alienação. E ó, senhores, cuidado com a alienação, tá? Tem gente que não sabe os planos sucessórios. Eu digo no testamento, deixo a casa de praia pro sobrinho Lucas. Só que sabe o que eu faço antes de morrer? Eu crio a chamada holding patrimonial e ponho a casa na holding.
A casa não é mais do Simão. A casa é da Simão S.A., Administração Imobiliária. Caducidade. Se eu não disser nada, ele não fica com a... mas agora a casa está na holding, ficou a holding. Não tem essa lógica. A casa não é do Simão, é da holding. E, portanto, ele perde a casa. Se eu doar a casa, se eu vender a casa, se eu incorporar patrimonialmente a casa, se eu permutar a casa, caducidade objetiva. Depois, além da alienação, perecimento da coisa. Se a coisa perecer ou for evicta, sem culpa do herdeiro ou do legatário, é o perecimento por força maior, ocorre a caducidade do legado. E, portanto, se eu leguei a fazenda Olhos d'Água e eu perdi a fazenda em vida porque comprei de quem não era proprietário, chama-se evicção. O legado caducou, porque a fazenda testada não é mais minha no momento da morte por evicção. Se eu testei o rebanho de 10 ovelhas e as ovelhas morreram por um raio, perecimento da coisa também não há como incluir no legado. Agora, se o herdeiro culposamente destruiu a coisa legada, já que não é meu, não vai ser do legatário. Aí ele paga indenização sobre a coisa legada. E a indenização é do legatário. Por isso que a lei fala sem culpa do herdeiro. Pode falar, mas eu só queria ver uma coisa aqui. Sim. Sim. Só tem mais uma coisa, você já faz sua pergunta. Se o herdeiro é culpado, o herdeiro indeniza o legatário. Só um detalhezinho agora, que era isso que eu queria lembrar, que eu tinha escrito, que eu acho muito legal explicar para os senhores. Fortuito e força maior, azar do legatário. Caiu o raio, matou a vaca, veio o terremoto e destruiu a casa, azar do legatário. Força maior. Caducidade do legado. Agora a lei diz o seguinte: toda vez, eu estou falando de obrigações e vou trazer para o legado. Estou voltando para chegar aqui. Que o devedor estiver em mora, ele responde inclusive pelo fortuito e pela força maior. Isso eu estou trabalhando no artigo 399 do Código Civil. Estou voltando. Então, se eu disse, herdeiro, me entregue a vaca, tudo bem até aqui? O herdeiro está em mora, não entrega. O raio mata a vaca, ela me indeniza, porque a mora do herdeiro implica a responsabilidade pelo fortuito e pela força maior. Não pedi a vaca, esqueci, cai o raio e mata a vaca, caducidade do legado, porque ela não estava em mora. A mora do herdeiro em cumprir o legado aumenta a sua responsabilidade. Não pelo legado, pela teoria das obrigações, em que o devedor em mora responde, inclusive, pelo fortuito e pela força maior. Ele responde nas forças da herança? Então vamos supor que ele não tenha recebido mais nada. Essa é uma boa pergunta. Ele responde nas forças da herança ou com os bens próprios? Eu acho que é com os bens próprios. Sim. Porque repara um detalhe, se o devedor vai, que é o herdeiro, e mata a vaca, ele vai pagar uma indenização. Não é com a força da herança, é com o bem dele, porque ele causou o dano. Sim. Se ele estiver em mora e não entregar a vaca e vem o raio, ele paga com o bem próprio, não na força da herança, porque ele está em mora, a dívida é dele. A dívida não é do espólio, a dívida é dele. Ele é o devedor, não é o espólio. Boa pergunta, Ale. Faz sua pergunta, doutor. O senhor estava falando antes de ficção e acho que o senhor falou que enquanto a coisa for minha, e aí depois ela deixa de ser. Isso. Evicção. Mas em algum momento ela foi da pessoa, porque sim. Se comprou... Como é que é a evicção? A evicção é assim: eu sou proprietário por um certo tempo e perco a propriedade porque tem um vício na propriedade. Então eu testei a fazenda que eu comprei da Alessandra para o senhor. Só que essa fazenda nunca foi da Alessandra. Ela falsificou o título. E o real proprietário é o doutor. Ele vai tomar a fazenda. Se tomar a fazenda que estava no meu nome, o senhor é o legatário, o senhor perdeu, porque ele é o real proprietário. Mas, porque eu imaginava que, na verdade, quando o senhor comprou dela, que não era dona, na verdade você não comprou de quem tinha poderes para dispor da coisa. Sim. Então você, na verdade, não comprou. Não. Para o direito, o evicto, que sou eu que vou perder, e o senhor como legatário, ele vai ter regresso contra o alienante.
Ou seja, no fundo, o que vai ter é o direito de receber o valor. Mas se eu testei para o senhor uma fazenda e a fazenda é perdida para o réu proprietário, o senhor não tem mais o que receber, porque a fazenda não é minha. O senhor não vai receber indenização, porque o senhor era titular de uma fazenda que não é minha. Como se eu tivesse testado bem alheio. É a mesma ideia. Eu testei o que não é meu. Só que aquele na evicção estava no meu nome aparentemente. Mas depois aquilo foi para o réu proprietário. Aquilo saiu. Eu não testei para o senhor o valor de 100 mil reais. Era a fazenda Olhos d'Água, que estava no meu nome, mas que na realidade era dele, porque eu falsifiquei um documento. Isso, mas sempre foi dele. Não, por direito ela foi minha por um período. Está registrado no meu nome. Não é que sempre foi dele. Ele vai pedir para o juiz para declarar que não é minha, para que venha para o réu proprietário. Não é dele o tempo inteiro. Era da Alessandra, que falsificou, e saiu do nome dele. Dela me vendeu, agora é minha. E ele vai entrar com uma ação contra o meu espólio por tomar a fazenda. E toma. O que o senhor tem direito a nada? O senhor tem direito a uma fazenda que agora voltou às mãos do réu proprietário. Tá claro isso para os senhores e senhoras? Voltou às mãos do réu proprietário. O senhor, como legatário, recebe o quê? Nada. A fazenda voltou Olhos d'Água para o réu proprietário. Você não tem o que receber. Ah, mas e a indenização? Não, porque eu não deixei para ser indenização, eu deixei fazenda. Se a fazenda foi perdida. Agora, Lê, se a fazenda é desapropriada antes da morte do testador, você concorda comigo que houve também uma caducidade do legado? Que a fazenda Olhos d'Água não me pertence mais, agora pertence ao governo do estado de São Paulo, vai fazer um aeroporto. E como na caducidade eu não posso dizer, então o dinheiro pertence, porque fazenda é fazenda, dinheiro é dinheiro. No legado não tem essa ideia de subrogação. Você acha que poderia haver subrogação? Não, de jeito nenhum, né? Quem lega a fazenda não lega a indenização da fazenda. Não tem jeito. Extinguiu-se por perda da coisa ou por mudança radical da coisa. Terminar a aula, eu falei do legado, das razões objetivas do legado. O legado caduca objetivamente por transformação da coisa, alienação da coisa ou perecimento da coisa. Vamos agora falar de razões subjetivas da caducidade do legado. São duas só, tá? A primeira e mais óbvia. O legado caduca se o legatário pré-morrer ao testador. Deixo a fazenda ao sobrinho Antônio. Quando eu morro, Antônio já morreu antes de mim. E é aqui que a maioria das pessoas leigas acha que os filhos de Antônio são chamados. Não, porque a sucessão testamentária não é legítima. É para quem eu escolhi. E se eu escolhi por Antônio e o Antônio morrer antes de mim, caduca o legado. Ah, Simão, mas se você quiser escrever que se o Antônio morrer, vai para os filhos dele. Isso tem nome. Substituição testamentária. Deixo a fazenda Antônio. Se ele morrer antes de mim, vai para Joãozinho e Mariazinha. Tudo bem. Mas se eu nada disser, caduca o legado. E esse é um erro grave. O homem médio, a pessoa leiga, acredita que se eu deixei para João, e João morre antes de mim, naturalmente ele, José, por ser filho de João, recebe. Isso é um erro. Representação é na sucessão legítima. Na testamentária não tem vontade presumida, tem vontade declarada. Primeiro caso é esse. Pré-morte do legatário. Caducidade subjetiva. E o segundo caso é do legatário indigno, que é excluído da sucessão porque praticou um ato de indignidade. Deixo a casa de praia ao meu sobrinho Antônio. Antônio me mata ou tenta me matar. Por exemplo, 1814, inciso 1. Nessas hipóteses, o legado caduca. Mas, Simão, você não pode prever em testamento? Se o Antônio não puder ou não quiser receber, por exemplo, não quiser, ele recusa. Não puder porque já morreu ou porque é indigno. A herança vai para Paula? Escrevam, não é automático. O que vocês não disseram, caduca por indignidade do legatário ou pré-morte do legatário. Não presumam regra sucessória de afeto em sucessão testamentária. Testamentário é o que está dito. Não está dito, não há representação. O que eu vou trabalhar na aula que vem, que é uma das coisas mais legais, é que eu vou mostrar um pouco para vocês do direito de acrescer e da substituição testamentária. Eu vou mostrar como é que você pode conjugar num planejamento sucessório soma de direitos por acréscimo ou substituição se um não puder ou não quiser, e como é que vocês podem fazer a cadeia de substitutos legais.
Para a aula que vem, então, eu vou mostrar aquecer e substituição testamentária para ir caminhando para o final do nosso curso, se Deus quiser. Eu fico